uma experiência muito engraçada até quando eu cheguei, que eu cheguei bem na época de Halloween lá. E lá é muito forte, muito mais que aqui, né? Eu não gosto, tá, gente? Vou deixar bem claro que não tem nada a ver comigo, não é a minha vibe, não é o que eu acredito, enfim. Mas como eu tinha acabado de chegar e eu precisava ali conhecer, me conectar com algumas pessoas. As próprias pessoas que tinham um relacionamento com o meu marido, né, da escola dele, né, que ele estudava o inglês, falou assim, sua esposa não é maquiadora? Por que ela não faz maquiagem agora na época das festas, né? Aí, tipo, ele falou pra mim, né? Eu falei assim, meu Deus, mas eu sabia todas as técnicas, mas eu nunca tinha feito nenhuma maquiagem artística. Uhum. Então, eu falei assim, tá bom, ok, eu vou fazer, mas eu vou até me posicionar. Eu vou falar assim, eu vou fazer algumas maquiagens artísticas, mas eu não quero nada que seja, tipo, demoníaco, nada de monstro, essas coisas eu não vou fazer. Eu vou fazer coisas muito características, assim, de maquiagem artísticas mais suaves, né? E aí eu peguei uma vizinha que estudava junto com meu marido e fiz um treino com ela de aquelas caveiras mexicanas que eles fazem muito lá, né? Colorida e tal. E aí eu fiz um teste com ela, achei que ficou bom, a gente postou, o pessoal gostou, aí as pessoas replicaram e choveu na minha agenda. Eu lembro que eu tinha chegado no início de outubro e a festa era no fim de outubro. Então choveu maquiagem na minha agenda, né? E o pessoal começou a perguntar o meu valor e aí eu, leiga, gente, eu fiz a minha transição de valor. Eu fiz o valor que eu cobrava numa maquiagem no Brasil, fiz como é que fala? A conversão para reais. Então, tipo, se lá no Brasil, na época, eu cobrava R$120 numa maquiagem, eu fiz a conversão, então eu cobrei $30 numa maquiagem artística. Aí o que aconteceu? Aí um monte de gente pedindo maquiagem. Eu, meu Deus do céu, eu olhando aquilo, eu sem entender, né, gente? Eu falei, gente, acabei de chegar. Não acho que a minha maquiagem ficou tão boa assim, para todo mundo, tanto de gente querer fazer maquiagem comigo, mas não entendi, mas tá ok. Fui e fiz várias maquiagens e depois de um tempo, né, eu fui pesquisar. Em vez de eu ter feito isso primeiro, né, depois é que eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar, gente, para ver quanto que as maquiadoras locais lá cobravam para fazer esse tipo de maquiagem artística. E pasmem, eu não cobrei nem metade do preço. Então, foi por isso que as pessoas, né, lotaram a minha agenda nessa época, né? Porque a média era $150 que as pessoas cobravam por uma maquiagem artística. E eu cobrei 30. Então, foi esse o motivo, entendeu? E foi uma coisa boa, né? Porque replicou, todo mundo gostou. Sim. Então, quer dizer, eu não fiz aquele valor, né? Porque muitas vezes, quando a gente chega, né? Eu tenho esse bate-papo, né? Eu conheço muitas maquiadoras, tanto lá em Los Angeles como aqui. Graças a Deus, eu não tenho problema com esse negócio de falar, é minha concorrente. Não, é minha parceira de trabalho. A gente soma, a gente acrescenta. Mundo, né? Isso tem espaço para todo mundo, né? Falta, a gente não, né? Falta. A gente não consegue atender todo mundo quando a gente quer. Enfim, então eu vi esse valor e eu fiquei assim chocada, né? E aí foi quando realmente eu comecei a ver que era uma possibilidade de trabalhar com maquiagem. E eu peguei e entrei num grupo de maquiadores americanos mesmo, no Facebook. E me coloquei à disposição, porque foi aí que quando caiu a ficha. Eu preciso ter humildade de saber que eu cheguei num lugar, eu sou nova, eu preciso inclusive aprender sobre o mercado aqui. Que é diferente, né, Leda? Sim, totalmente diferente. O que as americanas gostam, o que as brasileiras gostam é totalmente diferente, né? Totalmente diferente, não tem nada a ver. Lá é estilo maquiagem Kim Kardashian? Lá? Lá em Los Angeles. Não. Elas gostam de uma maquiagem muito leve. É? Só é mais o olho mesmo que... Eu pensava que era o contrário. Não. Elas valorizam muito a textura de pele. Tá. Né? É assim, claro que existem algumas culturas, né? Quando eu coloquei esse anúncio, né, de me colocar à disposição, eu me coloquei à disposição para ser assistente de maquiador. Coisa que muito maquiador que chega aqui não faz quer fazer, isso. Né? Ele não quer ser assistente de ninguém, ele quer ser um maquiador oficial, ele quer entendeu? Então eu falei assim, não, eu tenho que aprender. Então o melhor jeito de aprender é na prática. Então eu vou ser assistente. E não me importa quanto que eu vou ganhar em aprendizado, né?
E aí eu encontrei uma maquiadora americana, que ela chama Dina, uma querida, uma americana, muito paciente, né? Ela mandou mensagem para mim falando que tinha muitos agendamentos, que ela precisava de alguém para ser assistente dela. Aí eu respondi a mensagem dela falando, olha, eu não falo inglês, eu acabei de chegar, se você tiver paciência para me ensinar, né? Aí, tipo, meu marido falou, mas quanto que você cobrou? Como que vai ser? Eu falei, cara, eu não tô preocupada. Sim. Eu sei que ela vai ser justa, né? E a experiência, isso, fora que você ia aprender inglês também. Isso, então eu me agarrei e ela, pelo tempo que eu fiquei lá, eu ainda falo com ela. Ela fala assim, eu ainda não encontrei nenhum assistente, né? Porque eu falei pra ela que se eu estivesse lá, eu ia continuar sendo assistente dela. Porque era um prazer imenso trabalhar com ela e aprender com ela, porque ela tem, assim, muita agilidade. Ela faz uma maquiagem como ninguém em 30 minutos. Fala sério. Porque esse é o problema de todo maquiador, né? Isso. Porque nós brasileiros, a gente é muito, muito detalhista e perfeccionista. Isso. E pra gente fazer uma maquiagem em 30 minutos é quase, assim, pra mim é quase impossível. Isso. Eu conheci muitos bons maquiadores no Brasil que fazem uma maquiagem como a dela, que a dela é uma maquiagem em 30 minutos, mas é aquela maquiagem porque a família dela eles são é um pessoal que é do asiático, né? Aquele pessoal, eu não sei se o dela é árabe. Então, as árabes, elas usam a maquiagem mais carregada, diferente das americanas, né? Por isso que eu tô falando que às vezes tem essas diferenças culturais. Sim. Então, as indianas, as árabes, elas fazem maquiagens muito carregadas, com bastante base, com bastante pó. Então, é esse tipo de maquiagem que ela faz em 30 minutos. Aquela maquiagem que a gente fala no Brasil, reboco mesmo. E com um acabamento, assim, impecável. Impecável o acabamento dela. Que é a prática, né, a mulher? Quantos anos ela já trabalhava com isso? Eu acho que ela já tem, uns 15 anos. Tinha muita experiência. Ela é, assim, demais com os pincéis. Eu ficava assim, eu lembro que o primeiro atendimento que eu fiz com ela falou pra mim assim, hoje você só vai observar e só me entregar os pincéis. Aí eu lembro que às vezes ela pedia pincel pra mim, gente, eu ficava assim, eu bugava, que eu falava, Jesus, eu não tô entendendo o que a mulher tá falando do pincel. Então, do nervoso, né? Mas ela sempre muito paciente, muito calma, sabe? Que legal que você encontrou uma pessoa assim, né? Ela mas geralmente demais, os americanos, eles têm uma receptividade, Isso, né? ela foi excepcional, assim, de aprendizado com ela, foi excepcional. Fiz algumas viagens com ela para atendimento. E ela ficava ali, eu lembrava que algumas vezes que a gente ia pegar a estrada, né? Porque os outros lugares lá também na Califórnia não são pertinhos, né? Então, às vezes, a gente ia fazer atendimentos que a gente tinha que dirigir por 1 hora, 1h30. Gente, eu morria de rir, porque eu falava assim, ela sabia que eu não falava inglês. Gente, mas ela começava a bater papo e eu ficava assim... Eu dava risada, eu falava o quê? Eu falava, Jesus, essa doida não sabe que eu não tô entendendo praticamente nada do que... Mas mesmo assim, ela falava, sabe? Aí, de vez em quando, ela olhava pra minha cara, ok, tipo assim, não tô entendendo nada, mas foi bom. Pra mim foi uma experiência muito boa de ter trabalhado com ela todo esse tempo que eu tive lá, né? De vez em quando a gente troca mensagem, ela fala que ela sente falta, né? De ter uma assistente, assim, né? Que eu acho que eu observava muito, né? E, né, pelo fato de não estar falando, então o que funcionava era o olho, né? Então, observar, né? Então, eu acho que essa questão do observar, então... Depois de um tempo, né, do relacionamento ali de trabalho, só de olhar eu já sabia, né? Ela não precisava falar. Então eu acho que por isso que acabou desenvolvendo essa confiança até dela, né? Que ela falava assim, nossa, com essa daí eu não preciso nem falar, né? Porque eu tive que desenvolver a habilidade de poder observar, né, os movimentos dela e saber o que ela estava precisando, o que ela estava pedindo. Vocês faziam maquiagem para que tipo de Ela evento, atendia assim? muito casamento, muito, né? Ela é muito conhecida na comunidade asiática que eu falo, né? Ela é muito conhecida, muito conhecida. Então, os casamentos deles a maioria dos casamentos é 8 horas da manhã. E é tudo muito luxuoso, né? Muito luxuoso, muita gente. coisa, as mulheres são tudo muito arrumadas, né? Então, a gente tinha que começar, às vezes, os atendimentos 3 horas da manhã.
E maquia a família inteira, igual a gente faz no Brasil também. Maquia todo mundo, 10 pessoas, mãe, 11, 12 pessoas. E aí, com o tempo, depois, né, que aí observando como que era a técnica dela, porque ela queria que desenvolvesse a técnica dela e não a minha, né? E aí, depois de acho que no 4º atendimento foi que ela falou, agora você vai começar a preparar as peles e eu vou ficar com o acabamento final da maquiagem. Então, eu preparava todas as peles para ela. E ela finalizava. Você aprendeu muita coisa também, né? Diferentes coisas, né? E aí era assim, como ela sabia que a minha técnica do Brasil, porque ela via, né? Ela acompanhava o meu Instagram, ela percebia que a minha técnica era uma técnica mais suave, né? Mais natural. Embora as brasileiras, a maioria prefira uma maquiagem mais elaborada, mais reboco, com características às vezes de mais reboco, ela percebia que a minha identidade era de uma maquiagem mais natural. Então, todas as vezes em que era uma senhora ou uma pessoa que falava, não, eu quero pouca maquiagem, ela falava, então, você faz essa completa. Aí você fazia completa. Porque ela falava assim, porque eu não tenho habilidade para chegar no resultado que ela quer como você tem. Né? Então, isso também era muito legal. Então, várias experiências, assim, experiências do tipo também, pelo fato de eu não falar inglês, às vezes, eu percebia que algumas clientes, né, quando elas percebiam que eu era latina, né, porque ela atendia americanas, né, elas percebiam, existe essa coisa do preconceito, né, quando você é latino ou quando Mesmo em Los Angeles, onde tem muita população imigrante, né? Não é raro, não é raro. Mais do que aqui. Lá eu acho que o pessoal ainda é mais aberto do que aqui, sabia? Os americanos. Eu acho que os americanos aqui eles são mais restritos mesmo, assim, sabe? Lá não, lá foram algumas exceções, assim, de perceber isso, né? Então, quando, em algumas vezes, né, de atendimentos, as clientes percebiam que eu era latino, que eu não era fluente no inglês, né? E que, de repente, elas vinham com um jeito, assim, meio preconceituoso, eu percebia que ela, na hora, tipo, sabe, cortava. Ela tinha uma posição muito forte, assim, do tipo, você não vai maltratar a minha assistente. Nossa, que legal. Ela te honrou, né? E, sim, ela me honrou muito. Eu lembro que teve uma vez até que eu falava assim, eu não entendia muito bem, mas eu percebi o gesto dela. Sim, a linguagem corporal. Isso, a linguagem corporal. E ela era muito enérgica. Eu acho que ela parecia que ela se enfurecia tanto quando só dela perceber, ela parecia um pavão, gente, já se armava já, né? Tipo, você não vai ofender ela, você não vai destratar, você vai tratar ela com respeito. Sim. Porque ela é minha assistente. Algumas vezes eu vi ela falando isso, ela é minha assistente. Se você tem qualquer coisa, você fala pra mim, você não vai falar pra ela. Né? E algumas vezes eu até vi ela também falando assim, quem é o profissional aqui? É você ou sou eu? Então ela era muito, então era uma coisa que até eu aprendi com ela também, né? Porque às vezes você vai encontrar situações em que você vai atender clientes, né, que seja na área da beleza ou qualquer área, que você vai ter que ser enérgico como profissional e falar assim, sim, eu sou o profissional. Impor os limites. Né? Então, foi um aprendizado maravilhoso com ela. Infelizmente, aqui eu ainda não consegui encontrar nenhuma maquiadora americana que eu pudesse, né? Porque eu, de verdade, se eu encontrasse alguém aqui, alguma americana que eu pudesse continuar esse trabalho de vez ou outra dar assistência, né? Para mim seria muito bom, porque é diferente, né? A gente mudou de estado, existe essa diferença da Califórnia para cá, né? Sim,